Entramos. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Quero dizer que eu estou muito feliz por meu irmão estar aí do outro lado. É um prazer sempre entrar em direito para falarmos do reino de Deus. As pessoas não sabem, muitas delas, porque não entenderam que o centro da pregação de Jesus foi o reino. Prova disso que mesmo depois da ressurreição, a Bíblia diz que Jesus, nos 40 dias que ficou, pregou sobre o quê? Sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o Evangelho de Cristo. É a mensagem de Cristo. É a mensagem da instituição do reino de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós que somos um povo escolhido, nação santa, uma geração eleita, nós estamos aqui para quê? Para anunciar a virtude daqueles que dentro das trevas são maravilhosa luz. Que estão do reino das trevas são maravilhosa luz para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. E hoje vamos falar de um tema que eu meti aí. Isso praticamente será uma aula onde eu disse recursos financeiros para expandirmos o reino de Deus na terra. Antes de falar diretamente no assunto, antes de entrar diretamente no assunto, eu quero falar de algumas coisas que impedem, oh glória a Deus, que impede, é muita coisa aqui, é muito estudo, é muita pregação, é muita coisa, meu Deus, que impede e que tem impedido a expansão do reino de Deus. Não é oração, porque tem muita oração. Não é falta do poder do Espírito Santo, tem muito poder. É falta de fé de muitos líderes com relação às finanças, à prosperidade. E eu posso até dizer que é falta de conhecimento. E até você não ter conhecimento sobre esta área de prosperidade, de finança, vai sofrer. Porque a Bíblia diz que o meu povo só falta de conhecimento. A falta de conhecimento é que nos torna ignorantes segundo uma área. E muitas das vezes quando vimos o outro a progredir, a expandir, andar com um carro caro, um pastor andar com um carro caro, havendo uma casa boa, ter estabilidade, achamos que não, ele é pecador, está a ostentar. Não. É porque nesta área de conhecimento você ainda não adquiriu, ainda não sabe. Então precisa de aprender, buscar conhecimento. Conhecimento é domínio. E o meu irmão está achando que não, é pregador da prosperidade. Ô camarada, não tem a ver com o pregador da prosperidade, tem a ver com a tua falta de conhecimento te levou à ignorância. E essa ignorância muitas vezes vem também de preconceito, porque nós aprendemos lá atrás, com nossos líderes também com preconceituosos. Muitos dos nossos pastores antigamente eram preconceituosos. Lá ainda, nas igrejas tradicionais, que um pastor não pode ter carro, pode ter uma casa boa, tem que ter uma casa pastoral, viver assim, e quando um dia morre, a
família depois, não sei onde vai parar. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Até os levitas, Deus mandou dar casa, terreno. Até os levitas. O sacerdote tinha uma casa, tinha um terreno, tinha um salário. Só trabalham até 50 anos. Mas nós estamos a falar do tema aqui. Recursos. Utilidade dos recursos financeiros para expansão, para expandir o reino de Deus. A Bíblia diz, ide a todo mundo pregai o evangelho do reino. Quem crê será salvo. E quem não crê será que? Condenado. E na Bíblia está a dizer aqui no livro de Romanos, glória a Deus. Vamos a começar. Qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula é esclarecer às pessoas que é necessário recurso financeiro para que o reino se expanda. É necessário que as pessoas, a buscarem Deus, busquem a Deus de forma sábia e com conhecimento e com certeza que esse Deus que ele busca é um Deus que prospera. É um Deus que prospera. Porque nós pregamos um Deus que fantasiamos. Não, tem que ser um Deus que você vive a prosperidade. E para expandir o reino de Deus não é fácil. Não vai ser com latas, não. O reino de Deus vai se expandir com excelência. Porque nós somos reis e sacerdotes. Então, quero te mostrar que é necessário termos os recursos financeiros para a expansão do reino de Deus. Todas as vezes que veio um avivamento, também veio uma prosperidade. Quando lemos no livro de Jó, vamos ver que Deus primeiro abençoa e depois faz a promessa do Espírito Santo. Deus primeiro abençoa, depois faz a promessa do Espírito Santo. Mas eu quero ler primeiro Romanos. No livro de Romanos 9. Romanos 10, está certo assim. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 10:13. Depois diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Outras Bíblias vem a boa nova. É maravilhoso. Mas eu vou te perguntar. Este ensinamento tem como objetivo mostrar a utilidade dos recursos financeiros para a expansão do reino. Como deve ser ou está a ser usado o recurso financeiro para que o reino se expanda. Por quê? Porque hoje está a parecer ser muito difícil ser cristão. As pessoas estão a reclamar muito porque os pastores pedem muito dinheiro. Os pastores não. Mas não reclamam quando o governo pede imposto. Não reclamam quando o governo aumenta imposto. Então é necessário nós ensinarmos a igreja e a igreja também ver os sinais, ver o empenho, que o dinheiro que ele dá está a ser usado. Deixa eu te dizer primeiro uma coisa. O dízimo
é para a alimentação daqueles que trabalham na casa do Senhor, pastores, evangelistas. E pastor e evangelista vai tirar daquele dízimo, vai também ofertar nos pobres. Mas para construir templos, e para enviar missionários, é a tua oferta. Hoje tem uma igreja que paga bolsa de estudo. Hoje tem uma igreja que fazem cestas básicas em todos os meses para as viúvas e órfãos. Hoje temos igrejas que são parceiros de instituições de caridade. Então, é necessário que o membro veja também sinais de que o dinheiro que ele está dando na igreja está sendo usado para uma coisa boa. E expandir o reino de Deus não é só mandar missionários. Não. A Bíblia diz que a vossa luz brilhe no mundo para que eles possam ver e darem glória a Deus. Porque este trabalho de fazer também doação, ajudar os outros, faz com que dê-se muita glória a Deus, como diz no livro de 2 Coríntios 9. Também é uma forma de expandir o reino. As pessoas vão ver e vão ter testemunho disso e vão conhecer o Deus dessas pessoas que vêm fazer esse trabalho na igreja, no centro de acolhimento e não só. Como é que uma família de uma viúva não fica feliz quando vê que todos os meses a igreja pega uma cesta básica e leva nessa viúva? Como é que os vizinhos não vão ficar felizes? Como é que os vizinhos não vão ficar felizes quando vejam que não, a nossa escola dava mal e a igreja veio e que? Reabilitou a escola, pôs cadeira e hoje nossos filhos estão a assistir a aula de forma que é condigna. Então, as nossas ações, as ações da igreja na sociedade, também é uma forma de nós expandir o reino de Deus. Porque os pais desses alunos que vão vir na escola, quando eles ouvirem que não, essa escola está assim, essa escola que ofereceu à igreja, ele vai fazer o quê? Claro que ele vai vir para essa igreja. Claro que ele vai querer conhecer o Deus dessa igreja. Então, o recurso financeiro, a utilidade do recurso financeiro na igreja é importante ser bem detalhado, ser bem anunciado, para que as pessoas possam ver e crer que realmente as coisas estão a mudar. Porque a Bíblia diz que eles que vinham depositar os seus bens aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam de acordo com a necessidade de quê? Das pessoas na igreja. Na igreja. Agora, claro que muitos não sabem que não temos muitas igrejas. Desculpa, nós temos a amabilidade de pensar que a igreja está desmoronando. Não, a igreja não vai desmoronar. A igreja de Cristo é que? É santa. Nós temos muitas congregações que não façam isso. Sabemos que tem muita gente também que pega o dinheiro dos membros e esbanja, ostenta. Mas essa não é a utilidade. Não é a utilidade dos recursos financeiros da casa de Deus. Os servos de Deus que trabalham em tempo integral têm a obrigatoriedade, sim, de fazer o quê? De usufruir dos teus dízimos, de usufruir do trabalho que ele presta em você. Assim como um ministro do país, ele usufrui por ele ser ministro. Ou é o ministro de Deus? Mas agora, claro que não pode haver ostentação. Tem que ser gasto com hombridade e respeito o dinheiro do povo de Deus. Como eu disse aí
no spot, estamos a falar da utilidade dos recursos financeiros para a expansão do reino de Deus. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar aos membros, nas pessoas, que o teu recurso financeiro, o teu dízimo, a tua oferta tem utilidade tanto para os irmãos em Cristo como para a sociedade. Porque a escola que a igreja faz não vai estudar só lá filho de Deus. Não vai estudar lá quem? Filho daquelas pessoas que não buscam a Deus. E é um testemunho vivo. É dar usufruir do quê? Do bem do reino. O hospital, a creche, o orfanato, o internato, a cozinha comunitária. Estou a falar de igrejas sérias. Não estou a falar desse charlatão, não. Temos que ver. Quando estou a falar de igreja, estou a falar de igrejas sérias. Fazem doações, fazem sopas solidárias, fazem doações nos centros, né? Apoiam escolas. Estou a falar de igreja séria, não estou a falar de charlatão, não, estou a falar de igreja séria. Para aquelas pessoas que pegam recursos da igreja, usam para viúvas, usam para os ministros, e usam para quê? Para a expansão do reino. E hoje eu estou a falar simplesmente desta utilidade, deste recurso para a expansão do reino. Não estou falando de missões, não estou falando de quem enviar, como enviar. Vamos chegar lá. Estou falando dos recursos que nós recebemos de ofertas e de dízimo. Eu já expliquei do princípio que o dízimo é para alimentação. O dízimo é para os sacerdotes. E muita gente diz, não, mas eu dou dízimo, não vejo nada. Não, você não tem que ver. É tua responsabilidade. Não tens que ver. Deposita simplesmente aos pés do apóstolo, dos apóstolos, aos pés do profeta, aos pés do pastor, aos pés do doutor, aos pés do evangelista. É teu trabalho, só deposita lá. O que ele vai fazer é ele e Deus. Agora, a tua oferta, sim, a tua oferta tem por missão de expandir o reino, construir casas de oração para Deus, para que nós possamos congregar e orar, e fazer outros projetos que vão beneficiar o corpo de Cristo e a sociedade no geral. Esta também é uma das formas da utilização de um recurso financeiro para a expansão do reino. Como é que nós vamos reinar em vida se não tiver dinheiro? A igreja perde muito dinheiro. Falei que a igreja perde. Você gasta aí nas comboiadas tanto dinheiro e vem na igreja trazer minjinha pensando que a igreja é um lugar de minjinha. Como é que você quer que Deus te abençoe se você não sabe honrar a obra de Deus? O que você tem feito para a obra de Deus? Quanto é que você dá mensalmente para a obra de Deus? Quanto é que você recebe de... É difícil falar isso. Quanto é que você recebe de bênçãos de Deus na tua vida? Quantos livramentos? Quantas noites o teu pastor perde em oração para que você hoje esteja aí? O que você tem feito para a obra de Deus? O que você tem feito para a expansão do reino de Deus? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nem todos vão fisicamente, mas todos podem ir espiritualmente. Por quê? Escuta. Quando eu estou em casa, mas deu uma oferta, e a minha igreja local, está aí fazer uma doação num centro, a minha energia, a minha fazenda,
também está ali. Está aí. Uns estão aí fisicamente a entregar, mas todos estão aí que é espiritualmente fazer. E Deus vai abençoar. Porque aquele que quer, Deus diz o quê? Aquele que dá ao pobre, ao necessitado. Deus o livra um dia de angústia. A utilidade dos recursos financeiros no reino de Deus, para expandir o reino de Deus, é feita de várias formas. Mas deixa eu te dizer que o meu irmão não pode ser fiscal. Nosso fiscal é o Espírito Santo. Por isso é que Deus, quando manda a Malaquia ralhar os sacerdotes, estavam a roubar a Deus. Estavam fazendo com que o povo rouba a Deus. Deus teve que falar com eles. Não foi você, um cristão rebelde, que não, já não vou dar dízimo nem oferta para São Gatuno. Você sabe por que todas as vezes que um cristão se levanta com isso, é porque já está sendo enganado. Já ouviu outra fonte. Já não está ouvindo a fonte do Espírito Santo. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, por que você está ouvindo outra fonte? Abraão, o nosso pai da fé, deu dízimo. O filho dele deu dízimo, Jacó deu dízimo. Na lei deu-se dízimo. No hebreu está se falando do dízimo. Você não dá mais dízimo em quem? Na lei se dá dízimo a quem? A Jesus Cristo. E você está a dizer que não tem dízimo no Novo Testamento. Qual é a tua fonte? Está a dizer que os pastores pedem muito. Qual é a tua fonte? Onde é que estás a ir buscar isso? Você sabe por que Satanás está preocupado com a utilização do recurso financeiro no reino de Deus? Porque ele sabe quanto mais nós tivermos recurso, quanto mais nós formos ricos e abençoados, mais o reino vai se expandir depressa. E menos pessoas ele vai levar no inferno. Sabem disso? Você não pode influenciar, você não pode reinar em vida sem recurso financeiro. Esquece. Não se constrói templo, casa do Senhor com papel. Se constrói com dinheiro. E para isso Deus quer trazer uma transferência de valores, mas os irmãos não estão preparados para que Deus transfira esse valor, porque não creem. Mas o justo vive pela fé, mas nessa área de finanças não creem. Creem em cura, creem em libertação, creem em operação de milagre, mas não creem em recursos financeiros. E Jesus falou tanto de recursos financeiros. Meu Deus. Jesus falou tanto de recursos financeiros. A doação é a chave do expandir do reino de Deus na terra. A doação. O reino só vai expandir quando nós sermos mais doadores. Quando nós acreditar que quem mais dá, mais recebe. 100 vezes mais. Você tem fé que Deus te dá 100 vezes mais? Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra que a Bíblia diz? Isso está em Lucas. Lucas 6,38, onde diz que daí será dada a boa medida recarregada, os homens vos darão boa medida, recarregada, transbordada, homens vos darão. Talvez essa benção, boa medida, recarregada, coisa que transborda. Você tem fé nisso? Então, qual é o meu problema? Estamos a ver a vida do pastor, em vez de nós ver a bênção de Deus em nós. E Satanás é bem astuto. Para te manter na pobreza, Satanás faz você murmurar, escandalizar daquilo que você dá para Deus.
Quando você murmurou, acabou. Não tem como Deus te abençoar. Você não tem fé naquilo que estás a ouvir. Você murmurou. Você duvidou. E a dúvida tira quê? Tira a força da palavra de Deus na tua vida. Você não tem fé. Você não tem fé nos recursos financeiros de Deus na tua vida. E você quer que a igreja faz de acordo com a tua vontade. Não. A liderança da igreja tem um princípio. Obedece ao Espírito Santo. E o projeto, ele fala no homem de Deus. E o homem de Deus vai utilizar os recursos financeiros de acordo com aquilo que Deus lhe orientar. De acordo com aquilo que você pensa. E Satanás está por dúvida nos corações. Satanás está por dúvida nos corações. Satanás está a enganar a sociedade. Satanás está a criticar. Sabe por que Satanás está fazendo há muita crítica nos pastores? Porque Satanás sabe que a fonte da tua prosperidade está numa palavra profética do teu pastor. Ele sabe. Nós sabe. E por isso é que hoje você vê muita gente a falar mal dos pastores com relação à oferta e o dízimo, que são os recursos financeiros para a expansão do reino de Deus. Por causa disso, quando a gente se retrai, não podemos pedir porque vão dizer que essa igreja pede muito. Não, tem que pedir, tem que ser abençoado. Você não pode ser abençoado sem dar. No reino, primeiro é dar, depois é receber. No reino, primeiro é você semear, depois é colher. Eu não sei se é 1 Samuel ou 2 Samuel. Não sei se é crônica, eu acho que é crônica 20:20. Segundas crônicas, acho que é 2 Crônicas 20:20, onde diz assim: crê em Deus, estarás seguro. E crê nos profetas, serás próspero. Crê em Deus, estarás seguro. Crê nos profetas, estarás próspero. Crê em Deus, estarás seguro. E crê nos profetas, serás próspero. Por isso é que hoje, quando a gente fala a igreja dos ricos, essa igreja dos ricos, porque acham que a igreja é de pobres. A Bíblia nos chamou para nós reinar em vida. A Bíblia nos diz que Jesus, sendo rico, tornou-se pobre para nos tornar ricos. E outros, como são da teologia da pobreza, geralmente que são riquezas espirituais. Quem disse isso? Qual é a riqueza espirituais? Qual é a riqueza espirituais? Qual é a riqueza espirituais aí que Jesus está falando? A palavra está a dizer. Riqueza financeira. Oh Deus. Riqueza financeira. Porque Deus quer que nós não passamos necessidade. A Bíblia diz que o povo de Israel andou 40 anos no deserto. Os calçados cresceram com ele, a roupa cresceu com ele, não envelheceram. Não lhes faltou comida, não lhes faltou água. Não lhes faltou refrigério. Quando eles queriam frio, tinham frio. Quando eles queriam calor, tinham calor. Só para ver que Deus tem a provisão. Então, se você não crê no homem de Deus,
tua casa de oração, que é a tua igreja local, e você critica o uso de como está a ser feito as finanças, sem antes falar com o teu pastor e vai criando murmuração, agitar as pessoas, você é um rebelde. E se você também serve de Deus, não está a usar o dinheiro de acordo à vontade de Deus, devemos nos arrepender, pedir direção a Deus e orar a Deus para que nos dê projetos para que possamos investir e expandir o reino de Deus. Talvez era por falta de sabedoria. Então é bom, ao invés de procurar também um outro irmão, servo de Deus, para conversar e te dar luz. Onde é que podes caminhar algumas ações solidárias, algumas ações, alguns projetos estruturais que vão ajudar a igreja a crescer e a expandir o reino de Deus. Como eu estava a dizer aquela hora, Josafá disse assim: crê em Deus, estarás seguro, crê nos profetas, estarás próspero. E não mudou. E não mudou. Novo Testamento, essa aliança não mudou. Olha que Paulo diz no livro de 2 Coríntios 6, no seu versículo 10. Olha que Paulo diz: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo aqui está a falar, Paulo aqui está a falar do ministério. Aqueles que têm um ministério de quê? Apóstolo, profeta, pastores, evangelistas. Ela diz assim: você nos vê, parece pobres, mas somos nós que enriquecemos muito. Através do nosso ministério, estamos a enriquecer muito. E você está falando mal do pastor, que vai destrancar a transferência financeira da mão do pobre, da mão do ímpio, para as tuas mãos. Por isso que não estamos a ver transferência financeira. Isso vamos falar na próxima terça-feira. A aula de finanças vamos falar todas as terça-feiras. Meu irmão, é necessário que você entenda a utilidade dos recursos financeiros no reino de Deus, para que você tenha capacidade, hombridade e vontade de ofertar, de ajudar a obra de Deus. Quando você ouvir que a igreja abriu uma igreja no Ambo, a igreja abriu uma igreja no Ambo, e lá no Ambo vidas estão a ser salvas, com a oferta que nós damos aqui. Você acha por que os Estados Unidos, você acha por que Inglaterra e Estados Unidos são abençoadores? Muitos de nossos pais, Agostinho Neto, Savimbi e outros, estudaram com dinheiro da igreja. Não, dinheiro via de quê? De fora. E mesmo quando eu estava na igreja metodista, às vezes recebíamos oferta da igreja de quê? Dos Estados Unidos, da igreja da África do Sul, da igreja da Europa. Eles não vinham fisicamente, mas os seus recursos vinham. Eles estavam aqui, e eles estão aqui até hoje. A igreja hoje que estão aí, a igreja metodista estão ali hoje. Quem construiu são os membros da igreja na Europa, nos Estados Unidos. Todas as vezes que você entra naquela igreja e ora lá, o Espírito Santo está abençoando cada vez mais as pessoas que contribuem para esta igreja. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: qualquer que der um copo com água
copo com água ao seu servo, aqueles que trazem a mensagem do reino. O Senhor vai lhe recompensar, o Senhor vai lhe abençoar. Agora imagina aquele que traz um lugar para que as pessoas congregam, glorificam o nome do Senhor. As pessoas não sabem, muitos não sabem, porque que Jesus estava aí na casa do centurião romano. Jesus não era daí à toa na casa das pessoas. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz que ele sozinho construiu uma sinagoga para os judeus. Um romano. Eu às vezes fico a pensar que aquele romano deve ser o Cornélio. Me vê isso na mente. Essa é só minha maneira de pensar. Acho que deve ser o Cornélio. Um romano sozinho construiu uma sinagoga. Ele, quando chega até fala a Jesus, vai ter com ele, porque esse homem aqui construiu uma sinagoga para nós. Jesus, ei, construiu uma sinagoga? Não, merece meu respeito. Jesus ia ter, porque construiu uma sinagoga. E vê Cornélio, a Bíblia diz que ele que doava, dava aos pobres, ajudava muita gente. E foi um caminho aberto para que Deus que lhe visitasse. Olha a Tabita. Por que o Senhor lhe ressuscitou? Porque ele utilizava o seu recurso para ajudar os pobres necessitados. E Deus viu, pô, essa senhora morreu. Já, no meio dele já não tinha ninguém com esse hábito. Então tem que ressuscitar essa senhora, não pode morrer agora. E mandou Pedro lhe ressuscitar. É para isso que nós temos que ter capacidade de ofertar, de ajudar a expansão do reino de Deus na terra. Então, os nossos recursos financeiros é para isto. A autoridade do recurso financeiro não está a ser em vão. Você é o maior patrocinador do reino. E nós, que servimos o reino, estamos a utilizar os teus recursos financeiros para expandir o reino de Deus. Para ajudar pessoas, para livrar pessoas de situações que estavam. Olha, isso é para você ver pessoas que estão na igreja hoje com as suas vidas transformadas, renovadas. Isto é um sinal que a tua oferta, o teu dízimo alegra o coração do teu pastor quando está a orar para você, está a orar alegre. E a oração de Deus com alegria, do homem de Deus com alegria, toca o trono da graça. Então Deus abençoa a igreja. E você tem visto a tua igreja expandir. Antes era só uma igreja, hoje é vários ministérios. Antes era só uma igreja, antes era só pertenceu ao ministério fulano, agora hoje também ele já é um ministério. Cresceu à toa sozinho, não. É a tua oferta, é o teu dízimo que o pastor dá no pastor para se alegrar, ter capacidade de sentar e pensar. Hoje, há igrejas aqui em Angola, aqui tem igrejas na Europa, na África, no Brasil. É o teu dinheiro também, é a tua oferta. Aquele teu 1.000, teu 500, teu 2.000, teu 10.000, teu 100.000. É o teu dinheiro. Isso está mudando a vida. Não através de pregação. Através da tua fazenda. Através da tua adoração a Deus com a tua fazenda. Não vê um esforço em vão. Não vê um esforço em vão. Não. Onde a tua voz não chega, onde os teus pés não chegam, chega a tua energia. Porque Deus é energia. Chega as tuas finanças. Chega. Não houve esses pastores charlatão. Não pode dar dízimo, não pode dar oferta, não pode dizer, agora não é necessário não se congregar na igreja, posso congregar na minha casa. Esquece isso. Quão bom e quão sábio que os irmãos vivem em união. E a oferta é o dízimo, não é do homem. Foi Deus que instituiu. É profético. Nós não vamos chorar nos governantes dessa terra nos mundar, não.
Nós não vamos chorar nos políticos dessa terra, não, para construir a igreja. Não! O nosso Deus tem recurso suficiente. Ele vai dobrar nossas fazendas. Somos nós o maior patrocinador do reino, através daquilo que Deus nos dá. Por isso que Davi quando ofertavam, Davi disse, deixa eu ver. O que é teu, nós te damos. Acho que é crônica. Você quer ver? Quando Davi estava a dar oferta no templo do Senhor. Olha o que Davi diz. Glória a Deus. E o povo alegrou-se que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Esta é a oferta vão dar para quê? Para o templo do Senhor, para a construção do templo do Senhor. Agora vamos ver a oração de Davi. Pois Davi começa assim. Tu assim. Davi começa assim no versículo 10. 1 Crônicas 29, versículo 10. Vou ler quando Davi começa já. Bendito és tu, Senhor, Deus do nosso Pai Israel, de eternidade a eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é o Senhor, o reino, e tu se exaltaste sobre todos como chefe. Riqueza e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força. Todo mundo Teresa. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e te louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu? E quem é esse povo que tivesse poder para tão voluntariamente dar coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e da tua mão nós te damos. Oh Deus, que maturidade! Que maturidade desse homem! E nós pensamos que éramos ofertar a Deus. Você sabe o que Davi deu a Deus? Estuda a segunda crônica. Estuda a primeira crônica, assim, tá certo. Estuda a primeira crônica e vê o que Davi deu para Deus. Toneladas de ouro e prata. Meu Deus! Oh Senhor! Davi sabia o valor da casa do Senhor. Davi sabia o valor do reino. O que você tem feito para a obra de Deus? O que você tem feito para que possa dar possibilidade dos outros entrarem no reino de Deus através da tua oferta, através do teu dízimo? O que você tem feito? Os teus recursos financeiros são usados para expandir o reino de Deus. Você acha que quando você chega na igreja, sentado numa cadeira bonita, acha até 1.000 quanto é que você deu? Você durante um mês nem consegue dar 20 mil quanto na igreja. Acha que aquela cadeira custou quanto? Aquele micro custou quanto? Aquela câmera que o meu irmão filma para os outros lá no outro lado verem a mensagem online custou quanto? Aquele púlpito, o AC que você reclama da calor, custou quanto? E você não dá nada. Mas reclama. Quero condições na igreja, mas vamos contribuir para comprar AC. Tá dando 50 kwanza. Um Deus que te fez rico, mas você pobre. Um Deus que te fez herdeiro de tudo, mas você
de menino. Mesmo a ver com os teus olhos a utilidade do valor que os outros dão na igreja. Estás a ser beneficiado do AC que não compraste, do conforto que não criaste, mas mesmo assim estás a reclamar. Você é indisciplinado, você é irresponsável. Você merece apanhar às vezes chapada. Com a murmuração que faz você não evoluir, não crescer. Às vezes temos que ser duro contigo. Você não oferta, é o que mais reclama. Você não dá, você é um duro. Mas está a reclamar. E quando na igreja tem algum coquetel, é o que mais come. É goloso ainda por cima. E quando os outros estão a dar, porque também se chamou de se mostrar. Você não sabe o valor do reino. Você não sabe o valor de Deus na vida dele. Ele sabe, porque ele sabe. Se como não sabe, vai reclamar. Mas está na igreja, tem AC, tem tapete, uma cadeira bem confortável, um som bem feito. Irmãos aí para te ajudar. Quarto de banho, vai lá, tem gel para lavar as mãos. Vai na sua vez saber quando custa aquele gel. 100 mil kwanza aqui, você nada de oferta. Vai na sua vez. Vai lá ver aquele gel, se custa quanto. Vai ainda na Woodson ou numa loja de som para saber quando custa aquele micro. Vai na internet e vê quando custa aquela câmera. Vê quando custa aquela coluna que faz você ouvir. Aquele AC na igreja. Vê quando é que custa ainda. Faz depois todos os cálculos. Vê na igreja o espaço, quanto é que custa. No local onde ele está, quanto é que ele paga de renda. Quanto é que custa. Para você saber a utilidade do recurso financeiro na expansão do reino. Ainda. Depois, quando você vê isso tudo, vem reclamar. Fala ainda depois. Não, realmente, filho, Deus tenha misericórdia de você. Mas o meu irmão que sabe contribuir para o reino de Deus, se expandir, louvo a Deus pela tua vida. Aquele que dá com alegria, aquele que não chora, aquele que sabe a importância do dízimo, da oferta e deposita nos pés dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos doutores e evangelistas para a expansão do reino de Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida. Porque você entendeu que para que a coisa se abre, é preciso semear. É preciso semear. Hoje, ficamos por aqui. Hoje ficamos por aqui. Na próxima terça-feira, vamos falar das pessoas que contribuíram e que têm contribuído para as missões evangélicas. Nós falamos do recurso financeiro do reino através do impacto que pode ter na sociedade, como fazer doações, como criar templos, como construir escola, estruturar escola, como fazer sopas solidárias, fazer cozinhas comunitárias, isso tudo. Mas há uma outra missão. Quem envia, onde nós todos estamos na grande comissão. Esta grande comissão exige quê? Recurso, finanças. Então, na próxima terça-feira, vou meter aí o slide.
Vamos falar sobre este ponto. Em nome de Jesus. Eu quero que Deus te abençoe. Quero que Deus traga em ti o desejo do meu irmão contribuir para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Oro para que Deus ilumine o teu coração. E quando vês, dás com alegria por saberes que o teu dinheiro, a tua oferta, a tua fazenda está chegando onde você não pode chegar. Amém? Que Deus seja digno de abençoar esta palavra. E onde essa palavra chegar, onde eu não posso chegar, transforma a vida, renova a vida, desbloqueia a ignorância de muitos, para que eles possam alcançar a bênção do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.